Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. Compartilhe a palavra de Deus com o vizinho que estiver sem a Bíblia, amém? Para nós lermos juntos em nome de Jesus. Dai, compartilha com eles ali a palavra. Sentado, por favor. Para nós todos lermos juntos. 17. Mateus 26, 17. Amém? Vamos ler? Posso ler? Diz assim, ó. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe disse: ide à cidade, a um certo homem, dizem-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegaram à tarde, assentou-se à mesa com os 12. 21. E comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como a cerca, dele está escrito: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que esse homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele lhe disse: tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice e dado graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? O tema da mensagem de hoje, amados, é as duas Páscoas. Amém? Nós lemos nesse texto aqui que Jesus, ele vai pedir para os seus discípulos irem conversar com o homem, e esse homem ia preparar um lugar. E esse lugar eles iam se reunir para celebrar a Páscoa. Para que vocês entendam, essa Páscoa é a Páscoa dos judeus. A palavra Páscoa, o significado da palavra Páscoa significa passar sobre, transpor e saltar. Eu creio que muitos irmãos ouviram muito esse final de semana, né? Esse feriado de Páscoa, que faz a celebração da morte, a crucificação do nosso Senhor Jesus e a sua ressurreição, não é verdade? Mas a gente entendendo biblicamente, essa Páscoa que Jesus estava celebrando com os 12 ali naquele lugar, é uma Páscoa que começou lá no livro de Êxodo, quando o povo de Israel estava cativo ali, como escravo, há cerca de 430 anos. Ele vai levantar o profeta Moisés para ser o líder, para tirar o povo de Israel, o povo judeu, do Egito. E ele vai cumprir isso daí. E uma história que nós muitos conhecemos, talvez você nem leu na Bíblia, mas você deve ter acompanhado na Record, os 10 mandamentos, não é? Ali, que conta a narrativa das 10 pragas sobre o Egito. Quem já leu ou pelo menos viu no filme? Levanta a mão aqui. Boa parte já sabe das 10 pragas, né? E a última praga qual que foi? A morte dos primogênitos. E é interessante que ali Deus estava tratando com o faraó e o povo do Egito. Cada praga ali tinha um significado para aquele povo. E a última praga é como se Deus estivesse falando para o faraó e para aquele povo: eu sou o dono da vida, eu dou a vida e a tiro. E o que ele vai fazer? Ele vai usar Moisés, e eles iam celebrar ali, chamada Páscoa. Naquele dia, em um único dia,
aquele povo teria que escolher um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem mancha, incontaminados, puro. E eles iam fazer como se fosse um churrasco mesmo. E eles iam pegar o sangue daquele cordeiro e eles iam passar nos batentes da porta da casa, nos umbrais. E Deus fala para Moisés ali, falando para o povo, que à noite Deus ia passar sobre a terra do Egito, ia ferir a terra do Egito, e as casas que não tivessem aquele sinal, ia morrer os primogênitos, seja das pessoas que estavam ali, do ser humano, como dos animais também. Todos os primogênitos iriam morrer, seja o primeiro filho ou a primeira cria ali do animal iria morrer. E foi o que aconteceu. A Bíblia fala que quando foi meia-noite, todos os primogênitos do Egito, tanto as crianças como os animais, morreram. E Deus, provando o poder, Faraó libera o povo de Israel. Então aprenda isso. A palavra Páscoa significa isso: transpor por cima, saltar, passar sobre. Por quê? Eu vou ler aqui em Êxodo, no capítulo 12, versículo 13. Não precisa ler, mas você marca para você ler aí. Deus fala assim, ó: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu, isso aqui é Deus falando, gente. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Olha aí, ó: passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E depois que acontece isso, o povo, Deus vai encobrir o povo a todo ano celebrar a Páscoa, como um sinal de comemoração à libertação do povo de Israel do Egito. E os judeus fazem isso até hoje. O povo de Israel, aquele que é judeu da religião judaica, pratica essa Páscoa até hoje. Se eu não me engano, o dia de eles realizarem nesse ano é o dia 28 de abril. 22 de abril eles celebram a Páscoa, o povo judeu. E aqui, Jesus celebrando essa Páscoa judaica, a igreja está entendendo? Amém. Junto com os seus discípulos ali, relembrando ali a libertação do povo de Israel do Egito, aquele sangue na porta, o cordeiro. Naquele instante ele vai celebrar a ceia do Senhor. E a ceia não ficou no lugar da Páscoa, mas ele instituiu a ceia memorial quando estava celebrando a Páscoa. Essa Páscoa dos judeus é do judaísmo, mas naquele momento ele vem e institui a ceia memorial. E é o texto que nós lemos aqui. Vamos acompanhar, por favor. Olha que ele fala: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, versículo 17 do 26, do capítulo 26, versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe disse: ide à cidade, a um certo homem, diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. 19. E os discípulos fizeram conforme Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Agora vai para o 26, versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu, e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Você vê, interessante, que a Páscoa que os judeus realizam, a Páscoa de Israel, há 8 elementos. É uma ceia, um banquete mesmo, há 8 elementos ali. Não vou entrar em detalhe por causa que o propósito não é esse, mas de mostrar a Páscoa judaica, o que significa a palavra Páscoa, realmente quer dizer, é vida, da morte para a vida. A morte,
chegou na terra do Egito, mas as casas que tinham o sangue do cordeiro ali, ela não pôde entrar. Amém? E aí ele institui a ceia memorial, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco, não é verdade? Que usa apenas 2 elementos. Amém, igreja? Vocês entenderam? E aproveitando, falando do tema da mensagem hoje, as 2 Páscoas. Eu queria falar sobre um pouco dessas 2 Páscoas. Nós poderíamos falar a Páscoa verdadeira, a Páscoa falsa. Ou a Páscoa falsa e a Páscoa verdadeira. Nós poderíamos falar a Páscoa do mundo ou a Páscoa de Deus. Mas eu quero falar da Páscoa comercial e da Páscoa bíblica. Amém? Amém. Eu trouxe aqui um cesto, ó. Não sei se vocês perceberam aqui. As 2 Páscoas, tá vendo? E dentro dessa cesta tem alguns ovos aqui, que vai mostrar a diferença da Páscoa comercial e a Páscoa bíblica. Amém? Amém. Quem pode me ajudar aqui fazendo um favor? Tira aqui o primeiro ovo aqui, fazendo um favor. Vamos lá, vamos entender, amém? Amém. O que nós estamos vendo aqui? Simboliza o que aqui? A Páscoa. Daqui a pouco. Viu os pregadores já? O coelho, não é verdade? Essa aqui é a Páscoa que a gente vê nos comercial, não é? Na televisão, bichinho de pelúcia, a gente compra para as crianças, é muito bonitinho, não é? Essa é a Páscoa comercial, a Páscoa que se fala aí fora, não é? Mas a Páscoa bíblica não é o coelho. A Páscoa bíblica é um outro animal. Quem lembra? Não é? Esse é o cordeiro. Interessante que quando Isaías, ele vai escrever, o profeta Isaías, ele vai escrever ali, pode pôr, irmã, pode colocar o coelho para frente. O profeta Isaías, quando vai escrever o Salmo 53, ele vai relatar ali sobre o sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus. E no versículo 7 de Isaías 53, ele vai falar: ele foi oprimido, como um cordeiro foi levado para o matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele vai falar que Jesus, ele foi tratado como um cordeiro indo para o matador. Ele foi oprimido, e ele foi considerado como uma ovelha também, perante o que? Aqueles homens que vêm e tiram toda a lã, os tosqueadores, e deixam ali a ovelha nua praticamente, não é? Sem aquela lã, simbolizando como Jesus iria estar lá na cruz do Calvário, todos vendo como uma ovelha nua ali, perante seus tosqueadores, o sofrimento que ele ia passar. A Páscoa bíblica tem um animal, é o cordeiro. Lembra que eu falei? O que Deus ordenou para o povo de Israel lá em Êxodo 12? O que eles deveriam fazer? Pegar um cordeiro ou um cabrito e ali sacrificá-lo e colocar o seu sangue nos batentes da porta. Olha que simbolismo. Para quê? Para que a morte não entrasse naquela casa. E quando João Batista viu Jesus, a primeira coisa que ele falou, quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, Isaías falou que esse Cordeiro, ele foi ferido. Ele foi ferido pelo quê? Pelas nossas transgressões. Fala que ele foi moído. Sabe o que é ser moído? Eu não sei, mas Jesus, ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Olha que tremendo. E Pedro, o apóstolo Pedro, quando estava ali com Jesus, ele andou com Jesus, ele escreveu algo tremendo, que eu queria que vocês lessem comigo. 1 Pedro. Pode sentar ali. 1 Pedro, capítulo 1.
versículo 18. Gostaria que todos compartilhassem ou acompanhassem, amém? Amém. Você gravasse na sua Bíblia aí esses versículos que nós vamos ler agora. Posso ler? Amém. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Até aqui. Ele está falando que não foi com coisas corruptíveis. O que é corruptível? Aquilo que se deteriora, que estraga. Não foi com ouro, com prata, que nós somos o quê? Resgatados da vossa maneira de viver, do nosso modo de viver, estando longe de Deus, longe de Jesus. Aí ele fala, é interessante que ele fala aqui, ó, que por tradição recebeste dos vossos pais. E a Páscoa comercial é tradição. É tradição. 19 agora. Olha quem ele vai falar. Mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O que significa isso? Imaculado, sem mancha nenhuma, sem defeito nenhum, e incontaminável. Não tinha nenhuma doença, não tinha nada. 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou-se nesses últimos tempos por amor de vós. Por quê? Por amor de vós. 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Olha que ele fala 21, amados. E por ele credes em Deus, por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Hoje é o dia que nós falamos muito da ressurreição do Senhor. E lhe deu glória, para que a minha fé, a fé de cada um de vocês, e a esperança estivesse em Deus. Amém? Então, não pise nesse sangue precioso. Amém? Foi precioso. O Senhor nos resgatou. Esse daqui é o animal da Páscoa. Agora nós vamos falar do alimento da Páscoa. Amém? Vamos para o segundo ovo aqui. Segundo ovo. A Páscoa comercial, qual que é o alimento? É gostoso, não é? Para quem gosta de chocolate, esse tempo a gente acaba comendo um pouquinho mais. Amém? Eu vou ser hipócrita aqui, até mesmo ontem eu comi chocolate japonês. Olha só, o alimento da Páscoa do comércio é esse mesmo. A gente tem a tendência de comer mais por quê? Por causa que as ofertas são mais, as propagandas, não é verdade? Nossa, quanta gente. Quem comeu chocolate esse fim de semana? Quem não gosta, né? Quem não gosta, tudo bem. Mas essa é a Páscoa comercial. Mas e a Páscoa bíblica? Quem sabe qual é a Páscoa bíblica? Oi? E mais o quê? A Páscoa bíblica, amados, é 2 elementos. Você lembra que eu falei para vocês que na Páscoa judaica, que Jesus comeu com seus discípulos ali, eram 8 elementos, eram 8 alimentos. O que eu vou lembrar aqui era ovo cozido, bem cozido, 1/4 de cordeiro assado, ervas amargas, e aí vai. Cada um tinha um simbolismo do povo de Israel. Mas quando Jesus vem, lembra o texto que nós lemos aí em Mateus? O que ele fez com o pão quando ele pegou? Tomai e comei, porque é o meu corpo que vai ser entregue por vós. E depois ele pega o cálice do vinho e vai falar, simbolizando o vinho com o seu sangue. E eu queria que vocês acompanhassem comigo no Evangelho de João agora, no capítulo 6, por favor. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 47. Versículo 47. Palavras do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Olha o que ele diz. Posso ler? Amém. Eu sou o pão da...
na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem vida eterna. Repara, ele está falando aqui, amados, de vida eterna. Amém? Atende para isso. Aí o 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Uma pergunta. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Também viverá por mim. Entenda o contexto. Os judeus, sabe o que os judeus estavam entendendo aqui? Será que Jesus está querendo que a gente pratique canibalismo? Ele está falando para a gente comer a carne dele, beber o sangue dele. Para você ver, os judeus estavam numa visão terrena. Jesus estava falando de algo espiritual. Jesus estava falando, lembra dos dois símbolos? O pão, a sua carne, o sangue, o vinho, o seu sangue. Ele está falando de alimento ali, mas espiritualmente. Então aquele que não vive em Jesus, não está com Jesus, não tem vida em si mesmo. Lembra que ele falou, eu sou o pão da vida? Ora, Jesus está falando, é eu que transmito vida para o mundo. É nesse sentido, ele está falando de uma forma simbólica aqui, uma figura de linguagem. Ele parece que é uma coisa até forte, né? Não é transubstanciação, quando os alimentos da ceia passam a ser, não é. A ceia que nós realizamos é aquela que Jesus falou, é a ceia memorial, em memória dele, até que ele venha. Amém? Vamos para o terceiro ovo, que vai falar da atividade da Páscoa. Amém. Um ajudante improvisado aqui. Atividade da Páscoa, amém? O que nós estamos vendo aqui? Um menininho descansando, não é verdade? Uma sonequinha, não é? Na Páscoa comercial, e é feriado, sexta-feira foi feriado, não foi? O que muitos e muitos fazem, e até que é bom, mas o que faz? Os jovens que estão aqui, que estudam, não é? Muitos vão viajar, vão passear, vão se divertir, vão dormir até mais tarde, mas as pessoas não querem muito saber de trabalhar, não é? É descansar. Claro, quem é dona de casa é dona de casa, não tem jeito. O dono de casa também não tem jeito. Mas a Páscoa comercial tende a levar para isso. É um feriado que você tem que ir para viajar, passear, descansar. Mas não podemos nos esquecer que a Páscoa bíblica aqui representa o Senhor Jesus. O que ele está fazendo aqui? No versículo de Mateus, no capítulo de Mateus que nós lemos, no versículo 30, diz que eles cantaram o hino e saíram, foram para o Monte das Oliveiras. E a gente sabe o que aconteceu naquele monte. Foi um dos piores, se não for o pior momento que Jesus passou naquele monte orando. O peso dos nossos pecados em cima de Jesus era tão grande, ele sabia o que iria acontecer com ele. A angústia foi tão grande, a aflição foi tão grande, que a Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue. Tamanha era a angústia que ele estava passando aí pelos nossos pecados, e ele não descansou nesse dia, pelo contrário, ele ficou orando,
buscando força no Pai para poder cumprir a missão. E em João, no capítulo 17, no versículo 4, ele falou: Pai, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Amém. E Jesus foi até o fim. Ele passou aquela noite orando. E o fardo do nosso pecado era tão grande sobre a vida de Jesus, que ele, naquele certo momento ele falou: Pai, se for possível, aparta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Amém. Então ali ele buscou força e não passou descansando. Pelo contrário, ele trabalhou muito ali. E ele foi até o fim, até a morte de cruz, para nos dar vida. Amém? E para nos dar vida eterna. Lembra que nós lemos na questão do alimento? O alimento ali, Jesus falando, ele vai falar em relação à vida eterna. O contexto ali sobre vida eterna e a ressurreição. Amém? Vamos aqui para o terceiro ovo. O que está escrito aqui? Feliz Páscoa, não é? Esse é o sentimento da Páscoa comercial. E nossa também, não é? Quem aqui não colocou no WhatsApp, no Facebook, alguma coisa do tipo, não é? Feliz Páscoa, não é verdade? E colocou um versículo bíblico ali, não é? Mandou um vídeo, coisa do tipo. Hoje eu fui na feira lá perto de casa, aí lá em algumas barracas, o feirante lá, na hora que ia devolver o troco, falava assim: Feliz Páscoa. Eu vi as pessoas ali se cumprimentando, falando Feliz Páscoa. Mas será que as pessoas sabem realmente o sentido da Páscoa? Muitos dão os votos de Feliz Páscoa, mas nem sabem o que está falando. Por quê? Porque é apenas uma Páscoa comercial, são apenas votos. Mas a Páscoa bíblica tem um outro significado. O sentido da Páscoa bíblica é esse aqui, ó. A cruz, a coroa de espinho que Jesus usou ali na crucificação, e colocaram na cabeça dele, e ele teve que caminhar cerca de 700 metros, com aquela cruz pesada nas costas. O sentimento da Páscoa, esses dias, deveria trazer em nós um momento de maior reflexão e espiritualidade. Sim, pelo quê? Pelo que Jesus realmente fez por nós. Amém? Amém? O sentido da Páscoa, o sentimento da Páscoa deve ser esse: o sofrimento. Por quê? Por causa do amor dele por nós. E através disso, nós podemos realmente ser felizes, não é verdade? Amém. Há muitas pessoas que hoje deram votos de Feliz Páscoa, mas infelizmente estão infelizes, tristes. Por quê? Porque não entendem o sentido disso daqui, o real sentimento disso daqui. Porque realmente Cristo, Ele é a nossa Páscoa. E verdadeiramente nele nós somos felizes. Amém? Amém, amém, amados? Vamos agora para o outro ovo. Estamos chegando ao final. O presente da Páscoa. Oh, esse aqui é bom, né? Todo mundo quer esse presente. Qual é o presente aqui da Páscoa comercial? Páscoa, não? Aqui é uma criança com um presente, não é? Todos gostam de ganhar presente, não é verdade? De presentear também, não é verdade? Nessa época, muitos pais compram presente para os seus filhos, os filhos presenteiam os pais, muitos com ovos de Páscoa, porque é o alimento da Páscoa. E tem um presente, outros ganham presentes. Eu estava vendo uma reportagem lá no Rio de Janeiro, na escola de Duque de Caxias, que a escola fez com as crianças ali. Sabe o que a escola deu para as crianças? Cenoura. Um pacotinho de cenoura com receita de bolo. E aí o que acontece? Deu uma repercussão nas redes sociais. Por quê? Porque foi não foi uma coisa legal ter feito aquilo. E sabe que a escola alegou que eles fizeram uma compra muito a mais do que usar de cenoura
Então, quando jogar fora, resolveu dar para as crianças levar para casa, para fazer uma receita de bolo de cenoura. Imagina a frustração, não é verdade, aquelas crianças. Porque realmente, na Páscoa comercial nessa época, principalmente as crianças, acham que vai ganhar um presente. Vocês duas ganharam um presente ou não? Ganharam? Acho que não foi cenoura, né? Foi o de Páscoa, né? Mas você sabe que na Páscoa Deus deu o maior presente para a humanidade. E quem é? Ele deu o seu filho, não é? Amém. Nós merecemos muito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Ele deu Jesus, o melhor, o maior presente de todos. Amém. Amém? E essa noite, se ainda você não recebeu esse presente, Deus quer te dar. Amém? Deus quer te dar esse presente. Sabe por quê? Esse presente você desfruta aqui na terra, mas você vai viver permanente no céu com Ele. Esse não é um presente que vai estragar com o tempo, não é? Não é um tablet, não é um celular que você ganha e daqui uns anos acaba. Não, esse é um presente que permanece para a vida eterna. Amém. Esse é o presente maior que nós podemos ter da vida do Senhor Jesus Cristo em nós. Amém, amados? E o último ovo. Vamos aqui para o último ovo. O varal pesou. Os ovos estão pesados, né? Não. O último ovo. O que vocês entendem aqui nesse último ovo? É um menino, parece estar segurando uma bola, mas não é. É um menino com um vazio por dentro. Vamos supor que é o coração dele. Esse é um vazio por dentro. Esse daqui é o sentido da Páscoa na questão do vazio da Páscoa. Por quê? A Páscoa vai passar, não é? Dita Páscoa, esse final de semana vai passar. Mas amanhã, como as pessoas vão levantar? Será que elas vão estar cheias do real sentido da Páscoa? Não. Porque presente é muito bom, descansar é muito bom, comer chocolate é muito bom, tudo isso que foi falado é muito bom. Mas, amados, não vai preencher esse vazio existencial na vida do ser humano. E é interessante que hoje, alguns estudiosos chamam o ser humano, sabe como? Rotularam até o ser humano. Falaram que hoje ele é homo erigis, ou em nossas palavras, um eterno insatisfeito. E assim é a raça humana. Assim é a raça humana. É um eterno insatisfeito. Repare como as pessoas são insatisfeitas, mas quando preenche esse vazio, elas passam a ser pessoas satisfeitas. Amém. Vou dar um exemplo. A gente vê a sociedade aí fora desenfreada em relação ao consumismo, não é? As pessoas se prendem a vícios de querer conquistar. Muitos se perdem no trabalho, trabalhar em muitas coisas. E até mesmo muitos de nós aqui, quando tinha esse vazio aqui, eram pessoas insatisfeitas. Mas um dia, que é somente aquele que pode preencher o vazio, ele entrou. Aqui representa o túmulo vazio, porque quem ressuscitou? Jesus. Esse Jesus que ressuscitou, ele saiu do túmulo, o túmulo está vazio, para ele vir ao nosso coração e preencher o nosso coração. Glória a Deus. Nós éramos pessoas insatisfeitas, mas quando Cristo preencheu esse vazio, sabe o que aconteceu? Nós se tornamos pessoas satisfeitas. E a diferença, sabe qual que é? Nós somos pessoas satisfeitas, mas nós temos nossos sonhos, nós temos nossas vontades, nós temos nossos desejos, não temos? E isso é do ser humano. A diferença, sabe qual que é? É que os nossos sonhos, os nossos desejos e vontades estão na mão daquele que ressuscitou. Amém. Se ele der, se ele conceder, amém. Se ele não conceder, amém também. Porque quem me satisfaz é Cristo Jesus. Amém. Você vê a diferença, amado? Você vê? Essa é a diferença. Quem
naquele hino? Se ele fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. por quê? Porque nós já somos pessoas satisfeitas. Amém. Nós não somos insatisfeitos, pelo contrário. Olha que privilégio, amados. Neilson, você é um eterno satisfeito. É verdade? Tiagão, você é um eterno satisfeito. Amém. Aquilo que Deus fizer por nós agora é consequência, amém? Amém. Eu já falei, eu vou repetir essa noite. A maior obra que Deus podia fazer na minha vida, na sua vida, é a obra da salvação, amém, amados? É a maior coisa. Acima disso, não tem nada maior. O que Ele fizer é consequência da nossa vida com Ele, da nossa consagração e da nossa entrega. Mas a maior obra é a salvação. Então, por isso, você que está aqui esta noite, não rejeite a salvação. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, está escrito: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não tem como escapar quando a gente ouve o evangelho da salvação e rejeita. Amém, amados? Amém. Então é isso. A Páscoa comercial é assim: o animal é o alimento, o sentimento, a atividade qualquer, descansaram, né? O sentimento de votos, feliz Páscoa. O presente é receber, né? Querer receber. E o vazio da Páscoa. Que tudo isso é muito bom, mas não preenche. Mas aí agora vamos ver a Páscoa bíblica, amém? Vamos lá. Começa qual é o animal? Qual é o alimento? O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava descansando? Não. Pelo contrário, ele estava trabalhando ali, se entregando em oração. Aí vem aqui o sentimento, né? A coroa de espinhos, o sofrimento. Mas esse sofrimento hoje nos traz alegria. E é interessante que me vem à mente agora, quando Jesus estava com os seus discípulos, e os seus discípulos ali estavam ficando com medo. Por quê? Porque Jesus falou: olha, está chegando o dia que eu vou ser crucificado, está chegando o dia da minha partida. Eles começaram a ficar atemorizados, começaram a ficar com medo. Aí Jesus ele usou o exemplo da mulher grávida. A mulher grávida, quem já foi mãe aqui sabe. Eu sei a dor que a gente já passou. O que acontece? É um momento ali difícil, não é? De dor, não é verdade? A dor de parto ali é terrível. Mas depois que o bebê nasce, o que acontece? O que significa aquela dor? Não é nada pela alegria do filho, não é verdade? Da mesma forma que a analogia que Jesus faz. A dor de parto foi a morte de cruz, o sofrimento. Mas depois, o que Jesus agora traz para nós? Alegria. Lembra que ele falou? O que Jesus ele falou? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais alegria, e a minha alegria vos seja completa. Quer dizer, não tem acima, não tem alegria maior do que o Senhor Jesus Cristo. Aí depois vem aqui o presente que Ele nos deu, Cristo Jesus. E para encerrar, o túmulo com a pedra removida e está vazio. Por quê? Jesus ressuscitou. Vamos ler aqui juntos? Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele estava. Amém. O túmulo está vazio, mas nossos corações estão cheios dele agora, né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.